Glória a Deus por mais um dia. Eu glorifico e engrandeço ao nosso Deus que é grande e fiel. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a sua família. Hoje eu quero agradecer à irmã Edilene França, que nos enviou os versículos para a nossa meditação. A irmã solicitou que nós falássemos sobre o orgulhoso, uma pessoa que tem orgulho. E nós vamos meditar nos versículos que ela nos enviou. Ela enviou 2 versículos, um que se encontra em Provérbios, capítulo 16 e 5, e Tiago, capítulo 4 e 6. Vamos a Provérbios 16 e 5. Veja o que diz. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. E nos deixou também Tiago, capítulo 4 e o versículo 6, que diz: Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Glória a Deus. Para nós falarmos sobre o orgulhoso, nós precisamos entender o que é orgulho. Eu creio que você conhece alguém orgulhosa ou orgulhoso, pois o conceito de orgulho é o conceito elevado que alguém faz de si próprio. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 3, veja o que diz. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Observe que o nosso Deus, ele abomina o orgulhoso, porque o orgulhoso é aquele que é inspirado pelo orgulho. Podemos ver ainda em Provérbios 16 e 18 que diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Veja que nós podemos ver que é uma grande verdade, que o orgulhoso, ele é soberbo. Podemos ver que o orgulho, ele começou através de um anjo, foi Lúcifer. Ele se orgulhou tanto, ele se achou tão belo, ele se achou tão esplêndido, que ele quis ser maior do que Deus. E ele foi retirado do céu por conta do seu orgulho. Ele queria ser maior do que Deus. O orgulhoso, ele se acha um Deus, ele se acha muito importante. Nós podemos ver que Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo belo. Ele exaltou seu ego de tal maneira que ele quis ser maior do que Deus. Ele se orgulhou de toda aquela beleza, de tudo aquilo que ele tinha. E ele ali se rebelou contra o próprio Deus. Ele se achou muito importante. E ele ali ainda foi falar com outros anjos para o ajudar a ser maior do que Deus. E dali ele foi jogado aqui na terra. Ele se tornou um anjo caído. Nós podemos ver que a palavra é verdadeira. Veja que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E Lúcifer, ele caiu do céu, ele foi jogado fora, ele expulso do paraíso por conta do seu orgulho. Nós podemos ainda ver Amã, o comandante de olhos altivos. Ele se revoltou quando Eliseu disse que ele fosse ali para ser curado naquele rio. Ele começou a falar. Então, ele era orgulhoso. Veja que o orgulho de Naamã era pior do que a sua lepra. Ele começou a reclamar, a falar, a murmurar, porque ele já tinha
um conceito, ele já sabia como ele queria ser curado. Ele não aceitava que ninguém dissesse como ele deveria ser curado, porque ele já achava que o profeta ia chegar ali e colocar a mão sobre ele. Então ele já tinha um conceito próprio, elevado. Nós podemos ver ainda o rei Nabucodonosor, um rei arrogante. Já que o rei Nabucodonosor, ele se achou quando ele construiu ali todo aquele império babilônico ali, e ele não deu a glória a Deus. Ele se achou um Deus. Ele achou que tudo era para a glória dele próprio. E ali ele foi comer capim, pois Deus não dá a glória dele a ninguém. E muitos outros homens. Nós podemos ver que o orgulhoso, ele é prepotente, ele é arrogante, ele é de olhos altivos, ele se acha que é soberbo. Então, nós podemos ver várias pessoas com estas características na Bíblia, mas também nós podemos ver pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, que são assim, são orgulhosos. Eles se acham, eles nunca erram, eles estão sempre certos. As pessoas orgulhosas, elas não temem difamar alguém, de criticar, de responder com grosseria, de ser insolentes, insultantes. São pessoas que se acham. Elas não respeitam ninguém, nem a Deus. Daí Deus ter abominação a essas pessoas, porque elas querem ser Deus. Elas querem falar como se fossem os donos de tudo, que pudessem tudo. E Deus, ele não se agrada de pessoas assim arrogantes, com vaidade, com desrespeito a outro ser humano. Porque o orgulhoso, ele sempre desrespeita o seu próximo. Eles não têm consideração, eles não têm respeito, eles não são fiéis, eles não usam de fidelidade com ninguém, nem mesmo com Deus. Eles acham que não precisam de Deus, porque eles mesmos resolvem tudo, eles podem tudo e eles são pessoas maravilhosas. Eles se acham, porque eles já formaram um conceito de si próprio que ninguém pode derrubar. Eles querem sempre os méritos, as proezas, as honras só para eles, e eles ainda batem no peito e dizem que tudo foram eles que conseguiram com o seu próprio esforço, com seu próprio braço, com a sua própria mão. Nunca dão a glória a Deus. E Deus requer destas pessoas que não glorificam a Deus, porque nós devemos toda a honra, toda a glória, tudo o que temos ao nosso Deus. É um perigo alguém orgulhoso, porque Deus não se agrada. E é como está escrito em Tiago, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Bom é termos humildade e tratarmos o nosso próximo com amor e reconhecer todo o poderio do nosso Deus Todo-Poderoso e não nos elevarmos, nos gloriarmos pelos nossos feitos, pelas nossas próprias mãos. Porque nós devemos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão ao nosso Deus grande e poderoso. Que Deus nos livre de termos tal conceito de que nós podemos tudo, que nós somos tudo, porque nós não somos nada. Que Deus nos livre do orgulho e que Deus possa ser o centro de tudo em nossa vida. Que Deus lhe abençoe. Receba o meu abraço carinhoso e fique na paz do Senhor. Amém.